No dia 28 de março de 2016, o rapper Kanye West lançou uma das suas melhores canções, Famous, que apesar de ter sido extremamente aclamada pela crítica, teve muita polêmica envolvendo essa música também, porque em um determinado momento da letra, ele insinua que fez a Taylor Swift ficar famosa. E fez mesmo. Que antes dele ela não era tão grande assim, e ele deu a fama que ela tem hoje pra ela. E eu não consegui parar de pensar nisso assistindo o segundo episódio do Corrida das Blogueiras, porque neste episódio também vemos um homem insuportável dando o protagonismo para uma mulher songamonga. Então assim, eu adoro quando a vida imita a arte, sabe? E com isso começamos o ranking semanal atrasadíssimo do segundo episódio do Corrida das Blogueiras com base no entretenimento. Vamos lá então, gente. Em nono lugar está Barcelos, que assim, meu Deus, sabe? Ela é belíssima e acabou. Simplesmente não entrega absolutamente nada de entretenimento e nem nas provas. Quando ela entrou, eu pensei, ela parece que não vai dar tanto entretenimento, mas ela parece ser bem talentosa e forte na competição. Não é nada. Nesse próximo episódio que vai sair amanhã, ela tem que se destacar em algum aspecto do programa, sabe? Qualquer um, assim, ela tem que ter um momento, porque senão eu vou largar a mão. Em oitavo lugar está a Madrinha, que assim, gente, eu fiquei indignado vendo ela nesse episódio, porque ela conseguiu 5 horas para fazer a prova e não fez nada. Enquanto tinha gente com 30 minutos que fez um monte de coisa. Então assim, meu Deus. E não foi nem que ela foi um desastre na prova a ponto de ser icônica e dar entretenimento. Não foi nada. Também nada, sabe? A gente tá aqui nessa parte do ranking, participantes bem nada com nada. Eu sinto que tudo envolvendo a Madrinha é sempre ali na média, sabe? Tipo, ela não se destaca em nada, mas também não fracassa em nada. Ela tá sempre ali, na média, sem graça demais. No lounge também eu pensei, talvez aconteça alguma coisa. Totalmente saboneteira, ela é carismática, mas não entrega entretenimento. Próximas pessoas aqui no ranking é um tipo de participante nessa semana, gente, que não me deixaram bravos assistindo, que nem esses dois últimos, mas também não se destacou, sabe? Então é os que eu tenho menos coisa para falar, foram bem plantinhas mesmo. E em sétimo lugar está a Milena, que não conseguiu de jeito nenhum se destacar em termos de entretenimento, nada mesmo. Ela aparece bastante assim durante o episódio, sabe? Ela tem uma personalidade, mas não veio, mas é só uma pessoa que fala bastante ali, sabe? Ela não transforma isso no entretenimento. Foi ok na prova, não teve aquele destaque absurdo que nem na prova passada, sabe? Que entrou pra história. Aqui ela não conseguiu, sabe? Aí vocês veem, né? Aqui ela ficou no topo ali, entre as melhores, diante aos jurados. Mas pra gente aqui fora, totalmente esquecível. Ai, garota. Em sexto lugar, talvez a pessoa que eu tenho menos coisa pra falar, que é Giovanna, porque assim, ela tem uma personalidade legal que sempre vai fazer ela ser ok, sabe? Mas ela foi totalmente coadjuvante nesse segundo episódio. No primeiro ela teve uma narrativa, né? Aqui ela não teve absolutamente nada, assim. Ela só não tá, tipo, em último, porque, primeiro, ela não me ofendeu dessa vez. E também porque, o que eu disse, ela tem uma personalidade muito agradável, ela é bem querida. Então isso faz a gente simpatizar com a presença dela ali, sabe? Tipo, ela tá ali, que legal. Mas assim, também não veio. Nossa, gente, foi difícil, viu? Mas esse episódio foi bom pra caramba. Eu amei esse episódio. É que o entretenimento ficou focado em um número pequeno de pessoas. Agora, em quinto lugar, está Manilê, que... Ai, gente, eu tô triste, viu? Porque ela continua triste na competição. Aquela Manilê doida que entrou no primeiro episódio, tropeçando lá, cantando, pagando de doida. Não veio. Aquele primeiro flop dela roubou alguma coisa da nossa menina, e ela não está brilhando agora. Tá bem apagadinha mesmo, totalmente apagada na prova, totalmente apagada no entretenimento. No lounge, ela teve um momento legal ali conversando com a Kitty, que foi bem emocionante, assim. Todo mundo tentou fazer o VT emocionante pra Kitty ali no lounge. Eu odiei todos, menos o da Manelê. Da Manelê tocou. Agora já eleva, gente. Agora já o entretenimento tá batendo na nossa porta, porque em quarto lugar está Solita. Ela é uma diva muito carismática, gente, e ela apareceu constantemente no episódio inteiro. Para começar, que ela foi o destaque na hora do leilão ali, porque ela começou a ficar brava. Lembra quando a Bad Nath começou a ficar brava no primeiro leilão, na temporada passada? Ela foi o mais próximo que tivemos disso, sabe? Porque ela ficou super indignada com as pessoas pegando 1 hora, 2, 3 horas lá
pra fazer a prova, esbagaçou com a chata da Barcelos, entendeu? Porque a Barcelos não sabia o que ela queria naquele leilão e começou a causar. E a Solita falou: garota, você tá se pagando de idiota? Você tá se pagando de louca aqui? Falou isso na frente de todo mundo, falou na frente do Diva Depressão. Eu amei. Ela arrasou nessa parte, foi super bem na prova também, entregou um look bem bonitinho, assim, soube vender bem, super anos 2000. Pra mim, ela é os anos 2000, ambulante, sabe? Então, obviamente, ela iria bem nessa prova e foi. No lounge, eu gostei das expressões que ela fazia, sabe? Quando o Mad esquecia a cara de alguém, esquecia o nome de alguém ali, ela fazia uma cara legal, uma expressão bacana. Então, assim, acho que ela brilhou bastante nessa semana. Tô curioso pro que vem. Agora o nível eleva mais ainda, gente, porque em terceiro lugar está simplesmente Jordan, que é babilônico e continua sendo, sabe? Ele foi na primeira semana e ele está sendo aqui de novo nessa segunda semana. Amo a confiança dele na hora de fazer a prova, sabe? No semana passada ele falou: vou arrasar nessa prova. Ele fez a mesma coisa aqui, falou: não, vou focar no acabamento, vou arrasar. Entregou a roupa mais memorável do episódio inteiro. É a roupa que nós vamos falar daqui pra frente, sabe? Daqui a anos, a roupa do Jordan vai ser a única lembrada dessas daqui. Então, assim, Jordan, você fez história de novo. Ele, na hora do flop, gente, tava com uma aura sinistra, assim, porque, gente, ele tava lá fracassando na prova, quase sendo eliminado e arrumando picuinha em assunto que não envolvia ele, simplesmente, sabe? Querendo falar das tretas dos outros. Louco, louco, sabe? Total. Amei ele na hora de posar na foto lá, totalmente travado. Desafio de foto em movimento. E ele tava travado lá. Icônico, entendeu? No lounge brilhou também, brilhou daquele jeitinho Jordan, né? Nos trancos e barrancos ali. Brilhou passando vergonha no lounge, porque ele queria muito tretar, né? E não conseguia, sabe? Ele não conseguia segurar os argumentos dele, que nem eu aqui no canal. Me identifico com você, Jordan. Gosto muito mesmo. Acho que ele vai ser eliminado e estou triste. Mas assim, fez história, viu? Só 2 episódios fez história. Tem gente que chega na final e não faz nada. Em segundo lugar agora está a Taylor Swift, que eu falei no começo do vídeo. E teve o protagonismo do episódio dado a ela pelo Mad. E assim, ela arrasou, sabe? Ela segurou a marimba dela. Logo de cara ela já deu muito entretenimento em toda aquela troca que ela teve ali com a Mad no começo do episódio, sentadinhos no sofá ali, porque ela tava sem tempo nenhum pra ele e foi muito legal. E eu fiquei com raiva na hora, sabe? Só que é entretenimento isso. Ela arrasou. O Mad super animado pela prova lá e ela querendo morrer já. Aí depois disso ela sumiu, sabe? Só que aí na hora da prova voltou muito, sabe? Porque primeiro ela foi bem na prova, foi tipo ok, salva, arrasou. Mas o Mad foi tão sacana com ela, gente. Tão sacana, novamente dando o protagonismo na mão dela. Ela foi totalmente sacaneada por ele lá e, tipo, a cara dela caiu, sabe? A reação dela foi perfeita, não só a reação na hora, mas a reação até o fim do episódio. A Kitty tava dando aula de entretenimento nesse final de episódio. Então, assim, ela foi absolutamente perfeita. No lounge, ela brilhou muito também. Bateu de frente com o Mad de novo. Grandona, sabe? Tipo, não deitou pra palhaçada. Segurou o BO dela ali, pagou um pouquinho de louca ali no final, falando que nem ia citar esse assunto. Eu acho que ia citar sim, hein? Mas assim, ai, eu amei, gente. Ela realmente brilhou muito no começo do episódio e nesse final, assim, ela pegou pra ela e foi. Pegou pra ela não, né? Deram pra ela e ela segurou. Mas assim, arrasou demais. Tô começando a gostar dela, eu acho, hein? Vamos ver. Mas eu sinto, assim, que a guerra vai continuar, eu acho, dela com a Mad. Mas esta batalha do segundo episódio, ela não ganhou. Quem ganhou foi o primeiro lugar na lista, que é Mad. De novo, absolutamente protagonista, dono do programa. Na primeira semana ele já foi. Aqui ele foi, só que aqui ele foi mais ainda, porque ele foi mais consciente disso e ele foi safado, ele foi sacana. Porque, né, ele decidiu fazer a vida da Kitty um inferno. Ele pegou uma pessoa ali e falou: vai ser você. Mas ele não brilhou só por isso. Ele entregou uma das cenas mais amaldiçoadas do Corrida das Blogueiras já, que é aquele depoimento logo no começo do episódio, quando ele descobre qual é a prova, que ele começa a chorar do nada. Eu amei o quão perdida essa cena ficou ali no episódio. Foi quase um filme do David Lynch ali, sabe? Eu amei. Tem vários reacts desse momento viralizando nas redes sociais, porque as pessoas começam a rir. Porque ele tá chorando lá muito do nada. A única reação que a gente pode ter é rir dele. Então, assim, obrigado pelo entretenimento, viu? Um dos maiores que eu já vi na minha vida, aquela entrega dele ali. E assim, gente, ele realmente protagonizou todos os elementos do episódio. Como eu disse no começo, ele pegou pra ele ali,
Ele pegou pra ele porque ele já ia ter a narrativa de vencedor da semana passada, né? Então ele ia ter uns privilégios ali. Ele não só teve o privilégio, ele fez coisas com esse privilégio na hora da prova. Barbarizou, botou todo mundo pra mamar aqui porque fez a melhor roupa, disparado. Sacaneou horrores, pagou de louco, pagou de sons, pagou de maluco pra Kitty no final do episódio, na hora que falou pra ela que ela ia pro flop pelo acabamento, porque não faz sentido aquilo. Aquela crítica não cabia a Kitty e foi sucesso, entendeu? Isso que a gente quer ver, loucura. E no lounge, gente, ele foi o rei do universo ali, entendeu? Porque eu amo que ele senta sempre no meio, ele já tá na pose do protagonista ali, entendeu? Porque ele sabe que ele... Eu amo que ele esquecia o nome de todo mundo, porque aí eu não acho que ele faz pela maldade não, porque eu sou assim também, não decoro o nome de ninguém. E ele fazia de um jeito engraçado que dava raiva, sabe? Tipo, era uma coisa meio vilanesca, assim. Ele falava, ai, é o nome da menina, tipo... E quando ele lembrava o nome de alguém, ele falava de um jeito tão cheio de desdém, assim, sabe? Ele é insuportável. E eu amo ele por isso, entendeu? Tipo, eu amo assistir ele aqui em casa. Se eu tivesse lá, eu ia estar que nem a Kitty, entendeu? Mas ver de fora é mágico. Bora, vocês aí que estão falando mal do Mad, bora apreciar esse aspecto dele, entendeu? Porque ele tá entregando muito reality. Entregando reality, entregando nas provas. Sucesso total. O meu winner, hein? Eu tô achando. Eu amo que as pessoas atacavam ele ali, ele tinha resposta pra absolutamente tudo na ponta da língua, não gaguejava. Tem um ponto de vista ali, ele acredita nos negócios dele e ele entrega na hora de falar, sabe? Ele não perde argumento. Ele foi muito coerente em tudo, só na hora ali que a Kitty falou qual foi o motivo aí, você quis me confortar como, que ele ficou meio assim, né? Mas foi o único momento. Todo o resto ele foi super coerente e foi o rei da segunda semana do Corrida das Blogueiras. Foi sim, tá, gente? Para de loucura, foi ele. Vamos ver amanhã já o novo episódio, né? Espero que vocês tenham gostado desse ranking aqui que atrasou muito porque eu tava passando um pouco mal essa semana, não tava me sentindo muito bem. Mas vim porque tinha que ter, né? Eu sei que vocês estavam esperando. Então é isso. Um beijo e tchau.